Boa noite. Queria agradecer a presença de todos. Viemos hoje falar um pouquinho sobre o que o trabalho médico está repercutindo na vida de nós mesmos, na vida de nós trabalhadores médicos. A gente está visualizando um futuro meio nebuloso, com um mercado sendo invadido por profissionais e ainda tem as possibilidades dos médicos cubanos ainda permanecerem, que permaneceram, né? São 1.800 aproximadamente, e os acadêmicos de medicina do exterior, que fizeram faculdade nas regiões fronteiristas e querem adentrar também no mercado de trabalho que atualmente é ocupado por nós. Eu venho, enquanto assumi a presidência do sindicato em março desse ano, e desde então a gente vem com uma campanha para fortalecimento de nós mesmos. Eu sou trabalhadora como vocês, e muito preocupada com a situação da saúde mental que nós estamos vivendo, porque a gente tem visualizado que tem ocorrido algumas demissões, propostas de contratação, salários muito aquém do mercado, e isso a gente tem tentado combater fortemente, para que evitemos que nós precisemos ter vários vínculos empregatícios, inclusive foi autorizado recentemente para que médicos e enfermeiros possam acumular 80 horas semanais de trabalho. Eu faço a pergunta aqui, quem tem condições de assumir mais um vínculo, trabalhar 80 horas semanais? E agora eu vou passar a palavra para o Dr. Marcos Mendanha, que é o nosso palestrante de hoje. Obrigado. Boa noite. Ok. Como é que a gente fica tão dependente da tecnologia assim? A gente fica até sem jeito de começar, sem estar ligado. Gente, boa noite. É um prazer imenso estar aqui. Obrigado pelo convite. O CIMEG, na pessoa da doutora Francine. E gostaria de vir falar sobre um tema melhor, mais alegre, mais bacana, mas infelizmente não trago esse tema, o que não tira a minha alegria de estar aqui hoje. É a honra. Semana do Médico, e vocês lembraram do meu nome para estar aqui. Poxa, que privilégio, né? Deixa eu me apresentar rapidamente para vocês. Meu nome é Marcos Mendanha. Eu sou médico especialista em medicina do trabalho, também em medicina legal e perícias médicas. Sou advogado especialista em direito do trabalho. Gosto muito dessa interface saúde do trabalhador, direito do trabalho. Acho isso muito envolvente. Sou diretor e professor de uma faculdade, nos tornamos faculdade ano passado, com imensa honra, que se chama Faculdade Sembrap, aqui de Goiânia mesmo. Tenho a alegria de ter aqui na sala também alguns colegas que formaram comigo em 2002, e o tempo está passando. 2002, não vamos nem fazer conta, né? E aí eu já começo também fazendo algumas confissões, que sempre são muito difíceis de fazer, mas quando eu me formei em 2002, eu tinha a pretensão, pensava em alguma coisa na área política. Eu admiro muito as pessoas que conseguem fazer aquilo que reputo de boa política. Mas com pouco tempo já vi que aquilo não era para mim, que não ia dar certo, o meu nível de evolução não alcançava todos aqueles corredores pelos quais eles passavam. De tal forma que hoje eu mantenho a minha admiração um pouco distante, aí eu preciso nomear, né? Por exemplo, o Rafael, que formou comigo, desde sempre muito envolvido com questões centro acadêmico. Me lembro que na nossa época se fez uma gestão super diferente, revigorou aquilo. E aí está sempre muito envolvido com questões do sindicato. Isso, confesso, dá uma ponta de inveja. O Leonardo, por exemplo, assumiu o sindicato em 2008, salvo engano, né, Léo? Me lembro como era antes, a pouca expressão que tinha. Pegou isso aqui de uma forma muito difícil, de lá para cá vem galgando.
um espaço muito próprio, que inclusive não tem como não reconhecer o caminho que ele trilhou, inclusive hoje como presidente do CRM. Então não tem como não deixar registrada a minha admiração, invejinha branca, não conseguir trilhar esses caminhos e sei o quanto é difícil colocar a cara a tapa, levar bordoado o tempo todo e ainda se manter firme com a categoria, com essa fidelidade, essa lealdade toda. Então, registrado aqui a minha admiração por vocês. Bom, eu tenho uma filha pequena de 1 ano e 3 meses, o nome dela é Clarice, hoje representa muito para mim, não posso falar muito dela, que meus olhos marejam, uma coisa impressionante, não sei o que acontece. E ela já não está amamentando mais nesse momento, mas toma aquele leitinho que a gente compra na farmácia. E os senhores que são pais sabem que aquilo lá não é barato, aquilo é caro, então eu poderia estar roubando, eu poderia estar matando, mas eu estou aqui para dizer que eu tenho um livro e aqueles que eventualmente tiverem interesse nesse livro, primeiro, não vão embora antes de acabar, porque eu trouxe aqui, ele é quase uma cartilha sobre essa história de burnout e a gente vai fazer um sorteio aqui ao final. Como o número é reduzido, a sua chance aumenta, você já deve ter feito a conta aí, então não vai embora, por favor. Aqueles que tiverem interesse, eu tenho um site com o meu próprio nome, professormendanha.com.br, que lá também tem um link direto para a Amazon que dá acesso a esse livro. Bom, contar um pouquinho da nossa história com a medicina do trabalho. Sempre gostei muito dessa história de educação, de dar aula e tal, desde que entrei na faculdade. E dentro da medicina do trabalho não é diferente, a gente tem alguns cursos sobre isso, e há 4 anos atrás a gente inventou de fazer um congresso em São Paulo sobre esse tema, e essa semana acontece a 5ª edição, para discutir também saúde mental e trabalho e todas essas interfaces que relacionam com o tema. Fica aí o convite também para aqueles que forem para São Paulo passear esse final de semana, passa lá também para a gente bater um papo. Bom, o tema aqui, trabalho versus saúde mental. Esse tema, confesso que me fascina, e acredito que fascina também a todos nós, especialmente nesses momentos mais agudos em que a gente vive todas essas preocupações que foram relatadas há pouco, né? Segundo esse pesquisador francês, Christophe Dejours, um dos caras que mais estudam a conexão saúde mental e trabalho, ele, num trabalho grande, muito reconhecido, diz que o trabalho nunca é neutro. Essa foi a conclusão que se chegou em relação à saúde. Ou seja, ou ele promove doença, ou ele promove saúde. Não tem como um trabalho não ser significante na vida de alguém. Isso não é o nosso, é qualquer trabalho, segundo as alegações de Dejours, uma das pessoas mais respeitadas nessa questão saúde mental e trabalho em especial, né? Bom, os estudos dão conta de que essa relação demanda-recompensa, ela está intimamente relacionada com a saúde no trabalho, com o potencial de saúde que o trabalho pode nos gerar. Toda vez que isso desbalanceia, há um risco de gerar algum problema de ordem psíquica, que começa normalmente com o sofrimento e vai aumentando. Então, o desbalanço entre esforço e recompensa e pouco suporte social estão associados ao risco de doença mental. Existem vários trabalhos que vão nesse sentido. Desde 79, Karasek já propunha, isso aqui é muito estudado em várias pesquisas na área de psicologia também, esse quadro onde ele tenta simplificar o insimplificável, é bem verdade, tanto é que isso lhe rende algumas críticas até hoje, mas segundo esse quadro, onde você tem basicamente 2 eixos aqui, ele relaciona demanda psicológica e controle de decisão do processo do trabalho em especial, né? De tal forma que quando a demanda... Quando a demanda é baixa, mas há um baixo controle na decisão decisória, um baixo controle do processo de trabalho, isso tende a gerar indivíduos mais passivos, mais acomodados, que inclusive podem até perder parte da habilidade que construíram. Se eventualmente o processo decisório dele é alto, ele controla de fato todo o processo do trabalho dele, mas a demanda é baixa, isso gera um baixo desgaste do ponto de vista psíquico. Quando a demanda aumenta, a gente então teria uma divisão aqui em 2 grupos. Primeiro, com baixo controle decisório, uma demanda alta e ele controla pouco o processo de trabalho. Imagine, por exemplo, que nós médicos estamos cada vez mais submetidos a uma pressão por produtividade.
algo que tem sido crescente nos últimos anos, né? Pessoas que eventualmente são até alheias à nossa função, nos dando ordem, algumas inclusive querendo atribuir tempo de consulta, sendo que elas mesmas nunca participaram de um processo similar, né? E a gente tem sofrido esse tipo de pressão em vários setores, né? Então, quando a gente diminui o nosso poder decisório, o nosso poder de atuação e a demanda continua alta, isso gera um risco de desgaste psicológico. Quanto maior o nosso poder decisório, ainda que com demanda psicológica alta, em tese, isso seria um ambiente propulsor para nos motivar, para desenvolver novos talentos. Por que isso daqui é muito criticado? Porque isso foi feito muito para o ambiente corporativo. Quando a gente entra, por exemplo, na seara médica, especialmente funções autônomas na área de saúde, médicos, dentistas, a gente percebe que alguns estudos mostram algo bem diferente, no sentido de que uma alta demanda psicológica, ainda que você tenha controle de todo o processo produtivo, pode sim gerar também um desgaste psicológico muito alto. Vide o que acontece, por exemplo, com cirurgiões. Ele tem, em tese, todo o controle do ambiente cirúrgico, mas isso não significa que isso é um ambiente propulsor de novos talentos sempre. Falar de saúde mental, a gente sempre exclui o sempre, né? Não há como fazer regra para nada. Bom, e o que a gente percebe é que mesmo nos ambientes mais nefastos, algumas pessoas adoecem, outras não. Algumas conseguem manter ali uma resiliência que chama a atenção. Outras, por sua vez, parecem terem um limiar menor para qualquer tipo de ambiente estressor. Então, o que se percebe, segundo este estudioso, é que diante de um estressor, alguns são mais resilientes, eles acabam adaptando, outros são mais vulneráveis e podem desenvolver uma doença mental. O fato é que, segundo o Stahl, diante de um estressor, faz-se uma inflamação no córtex pré-frontal e alguns conseguem desenvolver, nessa mesma circuitaria, mecanismos adaptativos. Outros, no entanto, geram uma disfunção, aqueles que têm uma resiliência menor. Aliás, a palavra da moda se encaixa aqui também. Existem muitas pesquisas que se baseiam nesse modelo da resiliência. E falar de resiliência é um negócio que vai muito além de um curso de coaching, viu, gente? Isso a gente precisa observar. Tem muita coisa dentro de pesquisas na nossa área médica já falando de resiliência. Inclusive, sugerindo um aspecto genético na resiliência das pessoas. Olha só esse gráfico aqui. Você tem aqui... Opa, perdão, ainda estou me acostumando. Você tem aqui nesse eixo o risco de depressão e aqui você tem crianças na primeira idade que sofreram diversos tipos de abuso dentro de casa. Alguns não sofreram nada, outros um abuso moderado, outros um abuso severo. E você começa a perceber, por exemplo, que dependendo do tipo de gene que esses meninos têm, alguns conseguem ter um risco menor para a depressão, outros, diante especialmente de um abuso severo, têm um risco maior para a depressão. Mostrando que, dependendo da genética, alguns são mais resilientes do que outros. Tá? Parece haver uma associação nesse sentido. Isso é muito mais do que questões psicológicas, de autoajuda, não é simplesmente isso. Parece que tem coisas mais importantes e genéticas de fato, né? Bom, o fato é que, diante de um ambiente estressor, alguns adoecem, outros não. Aqueles que têm maior resiliência, em tese, se adaptam, aqueles mais vulneráveis, em tese, adoecem. E é possível fazer uma pessoa mais vulnerável, eventualmente virar uma pessoa mais resiliente? Isso é tratável? O que a psicologia conta sobre isso, né? Então, em tese, sim, senhores. E aqui a gente vai começar a falar de algumas questões que estão relacionadas. Porque, olha só, quando a gente fala da interface trabalho-saúde mental, a gente tem basicamente, de uma forma muito simples, dois atores aqui. O primeiro de ordem organizacional, corporativa. O segundo de ordem individual, nós mesmos. Se nós esperarmos que o ambiente corporativo se torne salubre do ponto de vista mental de hoje para amanhã, provavelmente a gente vai entrar em falência e morrer de desespero, porque isso não vai acontecer de uma forma tão rápida, né? Aliás, estamos caminhando muitas vezes em outros caminhos.
De tal forma que nós precisamos cuidar de nós mesmos, porque se dependermos de terceiro, provavelmente isso vai se dificultar. Então vamos lá, falar de algumas coisas assim que são super clichês quase. Todo mundo sabe na teoria. É o que a gente orienta para todos os pacientes, mas que eventualmente somos os mais negligentes nesses mesmos aspectos, né? Então, atividade física, por exemplo. Olha só que interessante. Depressão e atividades físicas estão inversamente associadas, e aqui não estamos dizendo que a atividade física trata a depressão conforme algumas pessoas começam a advogar por aí. Não se trata disso. Mas você tem vários fatores protetores em que inclusive ajudam na melhora sintomática, e isso já está provado. Diminuição, redução, erradicação de álcool e drogas, me recordo agora, me vem à cabeça de uma entrevista do Will Smith, que aconteceu no Fantástico agora nesse domingo, e num dos momentos da entrevista ele diz, em algum momento da minha vida eu tive que escolher o que era melhor para mim, então drogas e álcool eu parei totalmente. Se é verdade ou não, não sei, mas a mensagem foi passada e foi uma mensagem que a gente pode atestar que realmente funciona. Alimentação e cuidado com o sono, especialmente higiene com o sono. Hoje em dia, muitos de nós, na hora que a gente deita, é justamente a hora que a gente pega o celular e fala, agora eu tenho um tempo para fazer alguma coisa. Isso, do ponto de vista de higiene do sono, é um contrassenso imenso. Era a hora que você devia se desconectar totalmente. Porque toda vez que você resolve interagir, você está sendo estimulado, e isso é anti-sono, vamos dizer assim. Alimentação regular, desconexão do trabalho e das redes. Alguns países começam a cuidar dessa desconexão de uma forma um pouco mais ostensiva e vigilante, como a Alemanha, por exemplo, onde algumas empresas proíbem o acesso ao e-mail a partir de 18 horas. Vida social e lazer, pausas intrajornada. Às vezes a própria empresa lhe permite, a própria legislação lhe permite a pausa, mas a nossa vontade de produzir não nos faz pausar, é algo nosso, né? Então, são coisas simples. E aqui, mais uma vez, entrando a palavrinha resiliência ao estresse e frustrações. E aí eu queria entrar já num ponto nevrálgico da nossa reflexão de hoje. Meus amigos, me parece... gostaria de estar trazendo coisas melhores, notícias boas, mas infelizmente hoje não sou mensageiro de boas notícias. E acho que a gente tem que partir de uma premissa. A medicina mudou. Me lembro quando entrei na faculdade, entramos, 97, que provavelmente aqui no Centro-Oeste, pelo menos é o que me vem na memória, tinham 4 faculdades de medicina. Uma em cada capital e Brasília, né? A gente não tinha outra. E aqui eu não estou querendo entrar no mérito, se abriu, se a qualidade já... Não estou querendo entrar nesse mérito. Mas a medicina, dentro de um país capitalista, dentro de uma sociedade capitalista, ela, por mais que estejamos ancorados em aspectos éticos de outra ordem, a lei da oferta e da procura também nos cabe. Por mais que estejamos pensando de uma forma ética, de uma forma exaltada, do ponto de vista de valores, no final do dia, por uma questão de sobrevivência, a gente precisa perguntar o que deu no caixa. Isso é natural. Por mais que não se possa falar nisso, que algumas faculdades ainda coloquem isso de uma forma pecaminosa, isso acontece. E a lei do mercado entra para nós também. Oferta e procura. Eu, sinceramente, perdi a conta. Eu não sei quantas faculdades existem no Centro-Oeste hoje. Eu parei de contar, já tem algum tempo, né? O fato é que, chegando essa população de médicos, você tem uma menor procura, uma maior dificuldade de se estabelecer no mercado. Então, quando formamos, nós tínhamos um status numa cidade de interior, uma cidade média, comparável aos magistrados daquele local, né? Inclusive, do ponto de vista salarial, a gente fazia comparações. Hoje a situação mudou bastante. Talvez a gente possa ainda se arvorar no sentido de, a gente ainda não nos falta emprego. Talvez aqui na nossa região não, mas em grandes centros até isso começa a ser uma preocupação, né? Eu queria fazer um pequeno parênteses para dizer da minha emoção que nesse momento transborda, porque meu pai acabou de chegar. Eu o convidei.
Aproveitei que ele é vizinho e falei, pai, vai me assistir. E ele veio. Que bom, obrigado, que bom. Bom, gente, então, partindo desse princípio que a nossa realidade mudou, eu acho que é importante a gente fazer, inclusive, a diferenciação de resiliência e resignação, que é um estágio um pouco mais profundo, que talvez seja o que nos seja mais próprio. Resiliência, do latim para trás ou novamente, salir e pular. Então, resiliência é voltar ao estado normal, pular para trás, ter uma elasticidade, tem a ver com insistência. A situação é a mesma, mas você está insistindo. Resignação já é diferente. É você fazer novamente um novo significado, é ressignificar, é aceitar. E esse é o primeiro passo para que a gente possa viver de uma forma mais salubre do ponto de vista mental, inclusive. Quanto mais a gente caminha do lado da realidade que se apresenta, em tese, maior a nossa saúde mental. Quanto maior é a nossa expectativa para uma realidade que não será alcançada, em tese, maior é o nosso sofrimento psíquico. Há quem acredite, por exemplo, que essa busca desenfreada pela felicidade que a própria rede social nos impõe seja muito agressor do ponto de vista psíquico, e a gente já vai ver que algumas pesquisas começam realmente a sinalizar nesse sentido. Bom, falar de resiliência naturalmente evoca a criação dos meninos mais jovens. A gente vai ver lá na frente, por exemplo, que o índice de burnout em médicos é maior para aqueles que formaram recentemente. Aqueles que formaram há mais tempo têm uma resiliência, um preparo maior, tá? Para absorver isso. Então, a expectativa dessa garotada que está entrando no mercado agora, muitas vezes está inflacionada, não pela faculdade, às vezes a faculdade já está dando choque de realidade. Tanto assim que muitos começam a sofrer na faculdade. Talvez o preparo tenha sido, falta de preparo tenha sido na casa. Na falta do não, no sim para tudo, você pode tudo, e os pais trabalham e voltam sempre com presentes e dificuldade de dizer não. Isso parece contribuir para essa falta de resiliência dessa geração. A revista Time fez até uma matéria que essa não é a geração do mimimi, mas do me, do para mim sempre, né? Chamando essa geração, inclusive, de preguiçosa, narcisista e que ainda mora com os pais, que a gente não precisa ter muita esperança nesse time que está saindo de agora, não. Bom, 2009 foi o ano em que justamente a gente teve o boom dos smartphones, né? Há quem fale que 2009 é onde a gente tem o início ali marcante do iPhone, 2007 a 2009. Inclusive, fala-se que essa meninada que começou a nascer nessa época estão próximos da chamada geração I, que é a geração do iPhone, né? E a gente começa a perceber que com o smartphone na mão, a internet deixa de ser usada majoritariamente para procuras e pesquisas, e as redes sociais começam também a ganhar a sua força. E qual que é o impacto disso na vida dessa meninada e na nossa vida também, né? A gente começa a ter uns efeitos muito interessantes, né? Por exemplo, essa meninada do narcísico, que tem muito a ver com o que Zygmunt Bauman fala dessa sociedade atual, que ela é uma sociedade que é marcada por uma felicidade que depende da aprovação do outro. Você nunca é feliz sozinho, você depende de um like sempre. Então, tudo é motivo para gerar like. E aí você começa as situações mais inusitadas virando foto. O menino está aí numa situação dessa, mas está tudo bem. A moça entra lá no campo e tira foto, e o avião está caindo, mas também não pode perder a oportunidade de tirar uma foto, né? A foto é tão importante que a pessoa vira um detalhe, assim. O importante é a foto, mas a pessoa, ok, né? Não sei se vocês perceberam, mas tem um senhor aqui que não cedeu à tentação. Ele está olhando diretamente para ela, né? Essa fase da vida tem valores talvez mais interessantes. Vai num show e você percebe que é mais importante gravar o que está ali do que eventualmente viver o que está ali. E a gente está sempre fazendo uma versão melhor do que aquilo que de fato se apresenta, né? Então, lá para o pessoal do Facebook, essa é a minha vida, mas na real a situação é bem diferente. E começam a aparecer pesquisas mostrando o impacto disso na saúde mental.
A comunicação através das redes sociais pode determinar impressões distorcidas e, de fato, isso acontece. Eu trago, inclusive, um exemplo prático disso. Outro dia eu estava saindo de Goiânia com esse, que é um amigo, chama Pedro. Inclusive, um dos autores desse livro, ele mora em São Paulo, ele é psiquiatra lá na Santa Casa. E esse casal aqui, eu sei que vocês não têm tempo para ver Big Brother, mas eu assisto isso, acho joia, né? Esse casal aqui, eles participaram do Big Brother de 2 anos antes, agora, recente. E estávamos, Pedro e eu, caminhando rumo à aeronave, quando eu percebo que um casal na minha frente estava brigando, falando alto, dando baixaria, um gritando com o outro. E não imaginei que fosse eles. Mas num determinado momento ele fica de perfil e eu percebo que é o Breno. E claro que eu não perdi a oportunidade, foi quase que impulso. Falei, Breno! E ele já olhou para trás com um sorrisão, assim, bem largo. Tipo, ó, me reconheceram, uma nova celebridade, acabou de sair do Big Brother, então ainda gosta disso, né? Aquela briga, aquele momento tenso cessou em prol de uma alegria de ser reconhecido. E eu achei aquilo muito bom. Quando ele veio com toda essa simpatia, eu já peguei o meu celular e falei, é agora que vai rolar um selfie. Eu preciso registrar esse momento. E a moça que estava do lado dele falou, não, se precisar eu tiro a foto. Eu não tinha reconhecido, mas essa era a namorada dele do Big Brother, que chamava Paula. Eu falei, Paula, é você? Ela é. Aí ela também abriu um sorrisão. Eu falei, vamos tirar uma foto então aqui, nós 3, né? E aí o Pedro, que estava do lado, acabou saindo na foto, mas assim, você pode imaginar a legenda que eu coloquei, né? Um dia fantástico, estava com os meus amigos e nós somos felizes e tudo mais. Mas a realidade desta foto, ela é totalmente diferente. Eu posso dizer para vocês que tem 25% da foto que está realmente feliz. Os outros não sabem nem o que está acontecendo. Esse aqui não conhece essas pessoas. Ele estava lá sem saber o que estava acontecendo, né? Esses 2, há segundos atrás, estavam quase se matando. Ou seja, não há alegria nesses sorrisos aqui. O mais bobo alegre de todo aqui é isso aqui. Eu, de fato, estava curtindo muito essa situação. Mas, na hora que a gente posta a foto, a legenda ali gera uma expectativa de que realmente somos amigos e felizes e estamos todos muito contentes, né? Bom, dando continuidade aqui, olha, está dizendo aqui alguma coisa que eu já resolvi. Pode ficar tranquila, já está tudo certo. Bom, o fato é que algumas pesquisas caminham no sentido de mostrar que... Por que a gente insiste em colocar isso, né? Apesar de tudo que a gente está falando, então a gente devia sair das redes sociais. Mas olha que paradoxo, eu acabei de colocar aqui o meu endereço do Instagram, né? As redes sociais estão aqui. E a gente posta coisa. Porque postando você se sente pertencente a esse mundo moderno que a gente está, em primeiro lugar. E tem uma explicação científica para isso. A circuitaria de recompensa ela é ativada. Isso foi mostrado toda vez que uma pessoa recebe um like. A ativação do sistema de recompensa cerebral em adolescentes ao receberem likes. A mesma zona, por exemplo, que é ativada no uso de drogas. Você tem um prazer momentâneo que o faz procurar de novo, e você quer aquilo de novo. Então, os likes têm um efeito semelhante, age exatamente na mesma área, e quando você posta uma foto que não tem like, é melhor você excluir aquela foto logo e colocar uma outra que de repente te dá um like e uma sensação de prazer que precisa ser repetida na próxima. Isso já começa a ser estudado. Inclusive, outras citações interessantes. As redes sociais possibilitam a interação com um maior número de pessoas, mas as interações são superficiais, não são verdadeiras. Você tem vários amigos, mas de fato não sobra um quando você coloca no liquidificador, né? O número de Dunbar sugere que ao longo da vida você tem uma relação boa com 150 pessoas, ao longo da vida. Ou seja, aquela quantidade de amigos, de fato, é uma quantidade que não é expressiva do ponto de vista de realidade. A autoestima baixa está relacionada à gênese de depressão, transtornos alimentares e dependências, e daqui a pouco a gente vai juntar tudo isso com a relação com o trabalho, que você pode estar imaginando aonde o burnout vai chegar daqui a pouco.
Indivíduos com autoestima mais baixa tendem a ser mais ativos online de maneira autopromocional. Usuários do Facebook tendem a perceber os outros mais felizes do que ele próprio, essa visão distorcida. Usuários do Facebook tendem a descrever uma sensação de que a vida não é justa, porque para o outro ela é tão boa, porque para ele ela é tão ruim. Perceber os outros mais felizes e bem-sucedidos podem funcionar como um agente agressor, especialmente se esse outro for o seu ex ou sua ex, realmente agride saber que ele está bem, né? Um usuário do Facebook olha que interessante essa, um usuário do Facebook com múltiplas visitas ao próprio perfil, se de maneira não funcional, pode se relacionar com redução de autoestima e cenários depressivos. Já começa a haver inteligências artificiais que começam a monitorar pessoas, por exemplo, que se suicidaram e percebia que ela se olhava muito a cada postagem, né? Algumas notícias nesse sentido começam a sair. A comunicação online, a gente também não pode demonizar isso. Isso é um problema novo, né? Jesus Cristo não falou disso, Platão não falou disso. Na época deles não tinham Facebook desse jeito. Isso é um problema nosso que a gente tem que resolver, e demonizar isso só não é um bom caminho. Tem coisa muito boa associada. A comunicação online com amigos e familiares está associada com diminuição da depressão. As mídias sociais podem ser usadas para a manutenção dos laços sociais e familiares, sendo assim protetora para o desenvolvimento de doenças mentais. Essa foto não tem preço, né? O sujeito está estudando lá do outro lado do mundo e no dia do aniversário dele ele chama a avó para fazer uma festa e os dois participam como se estivessem no mesmo ambiente. Então, a demonização não é o melhor caminho. Tem muita coisa legal acontecendo, né? No século XVIII, a gente tinha 20 empregos. Hoje, a gente tem mais de 20 mil. O conhecimento humano, 80% foi alcançado justamente nessa última década. E cada vez se alcança de forma mais rápida. Então, o uso adequado das mídias sociais nutre o repertório social já existente e fora dela. Então, ela pode ser usada sim para fortalecer aquelas que já existem, mas não para dar a aparência de que temos amigos demais e nos basearmos nisso, né? Bom, sei que estamos em outubro, mas esse assunto tem tudo a ver com o aumento do índice de suicídio, por exemplo, na nossa categoria. Então, mesmo não estando no Setembro Amarelo, eu acho que a gente precisa amarelar o ano inteiro e falar desse assunto aqui, né? Bom, segundo este autor, quando a gente observa, e ele fez um estudo bem grande, mostrando que entre pessoas que cometeram suicídio, você tinha aí aproximadamente 30% com transtornos de humor, depressão e bipolar do humor, 17% fazendo uso de substâncias, às vezes ele foi contado separadamente, mas às vezes as coisas eram juntas. Esquizofrenia aí em torno de 13,8%, transtorno de personalidade, como por exemplo borderline, ali 12,3%. E outros 26,3%. Ou seja, existem pessoas que cometem o suicídio, que puxam o gatilho e que não estão categorizadas com algum tipo de transtorno mental, tá? Isso parece realmente ter algum sentido. Esse autor aqui sugere que de cada 100 indivíduos, 17 já pensaram em suicídio, um número bastante alto. 5 chegaram a fazer planos, 3 tentaram e 1 foi parar no pronto-socorro. Isso independente de ser médico ou não médico, uma pesquisa de ordem geral. Alguns números são surpreendentes, né? O suicídio está entre as 3 principais causas de morte entre indivíduos de 15 a 35 anos. 1 milhão de pessoas cometem suicídio todo ano, 1 a cada 40 segundos no mundo. E houve um aumento de 60% nos índices de suicídio nos últimos 45 anos. Isso parece aumentar numa proporção maior do que a própria população, ou seja, a incidência de fato parece estar aumentando. No Brasil, dados de 2000, que saiu na Revista de Saúde Pública de 2003, 8.550 casos de suicídio, é mais de 1 a cada hora. Os homens são mais eficazes em suas tentativas, né? As mulheres, elas tentam mais, mas os homens são mais eficazes na letalidade da tentativa, então por isso acabam sendo em maior porcentagem. Essa idade é a que mais chama a atenção.
Estar sozinho, sem companheiro ou companheira, também é um fator de risco, além da pouca educação formal. O método mais usado ainda é o enforcamento, com armas de fogo vindo em segundo lugar e outros métodos em seguida. Em médicos, o risco de suicídio é 2 vezes maior do que na população em geral. Talvez também pela própria eficácia quando das tentativas. A gente mais ou menos sabe o que vai funcionar e o que não sabe, e o que não vai. Por ano, estima-se 400 médicos cometem suicídio nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente tem uma estimativa bem menor, porque também a gente tem um número menor de médicos. Então, por exemplo, entre 2000 e 2009, a gente teve 50 casos relatados, mas isso está crescendo vertiginosamente, especialmente na última década. Dependência de drogas entre médicos ela é de 30 a 100 vezes maior, isso dependendo da pesquisa que você observa. E o trabalho, né? Onde entra o trabalho, a gente já começa a se aproximar daquilo que nos trouxe aqui, que é para falar do esgotamento da nossa profissão, né? Lá no Japão, o governo japonês reconheceu em 2017 208 casos de morte, de suicídio relacionado ao trabalho. É o que eles chamam lá de karojizatsus. Por outro lado, eles reconheceram 236 casos de síndrome de Karoshi, que é a morte por excesso de trabalho. Pessoas que trabalham ininterruptamente, de forma sequencial, sem nenhum tempo de descanso, não dorme, vai direto, e em algum momento são acometidos por infarto agudo e algum tipo de AVC, são os principal causa mortes, mas sempre relacionado ao trabalho. No Japão, isso já é reconhecido. Entre nós, não oficialmente, mas sabemos de casos, por exemplo, de infarto que sucedeu a períodos longos de trabalho, pouca vigília. Na nossa área, isso tem sido bem comum, diga-se de passagem. Quando a gente fala de suicídio, tem um sujeito chamado Durkheim, não sei se já ouviram falar, ele é sociólogo, filósofo, e ele tem uma pesquisa, um livro, inclusive, que fala sobre suicídio, e ele tem uma visão que é bem interessante, que parece ser compartilhada pelas pesquisas que a gente faz. Conforme Durkheim, suicídio é um fato social, de tal forma que quanto mais sozinho e sem laço uma pessoa tiver, maior é a chance de eventualmente ela cometer suicídio. Marcos, mas e o transtorno mental? Vamos pensar nas pessoas que não têm. Então, o fato apenas de ter laços sociais mais frágeis, isso já é um fator que contribui com uma eventual ideação suicida. Então, segundo Durkheim, é o seguinte: imagine um sujeito. Se esse sujeito tem pais vivos, ele comete suicídio menos do que aqueles cujos pais já não estão por aqui. E quanto mais há dependência dos pais para com ele, menor é o nível de suicídio que se verifica nessas pessoas. E tem pessoas que não têm filhos. Aquelas que têm filhos se suicidam bem menos do que aquelas que não têm filhos. Posso atestar isso de uma experiência pessoal. Eu fui ter filho recentemente, minha filha tem 1 ano e 3 meses. Até antes de tê-la, se eventualmente o Deus virasse para mim e dissesse: acho que chegou a sua hora, tá tudo certo, bora. Eu ia falar: eu já fiz um monte de coisa, já trabalhei, já namorei, já curti a vida, tá tudo certo. E como eu sou cristão e me venderam a ideia de que lá é bem melhor do que aqui, eu ia mandar carimbar, falar: bora, chegou a hora, vamos embora. Mas o fato de ter a minha filha, a curiosidade de saber como é que vai ser a festinha de 15 anos dela, já me faz falar para Deus: segura um pouquinho, deixa eu pelo menos entender um pouco melhor como é que essa menina vai crescer. E parece realmente ter um sentido, né? Quanto mais pessoas você tem conectadas a você, isso é um fator de proteção. Os colaterais também. Pessoas sozinhas suicidam mais do que aquelas que não são, né? Então, os solteiros suicidam mais do que os casados. Embora o Jô Soares tenha uma piada dizendo que, apesar dos solteiros suicidarem mais do que os casados pensam mais vezes em suicídio do que os solteiros. Isso aí a gente não sabe se é verdade ou não, mas tem essa crença, né? Os ateus suicidam mais do que os religiosos.
E Durkheim tira uma onda. Ele falou, o fato disso acontecer não tem nada a ver com Deus, não. Isso tem a ver com as agremiações religiosas e com os laços que lá se fazem. As pessoas que têm religião vão na igreja, criam amigos, as que são ateus estão mais sozinhas. Então isso é um fator que envolve a ideação suicídia e faz ser mais propenso a isso. Desempregados e aposentados suicidam mais do que trabalhadores formais. Então a gente não pode demonizar o trabalho. O trabalho, pelo contrário, é um fator de proteção, se for um trabalho saudável. Não é um fator de que gera suicídio. Tá? Tanto assim que os desempregados suicidam mais. Fosse o trabalho sempre adoecedor, essa população de desempregados não estaria passando mal, não estaria suicidando, não teria problema nenhum. Não é assim que acontece. Então o trabalho, sim, ele tem o seu potencial de proteger muito mais do que eventualmente de adoecer. Bom, quando a gente pensa nisso com aquela perspectiva de redes sociais que a gente falou, a gente traz algumas pesquisas aqui, o uso da internet em geral afeta as relações sociais e a vida comunitária. Então faz sentido a gente relacionar. Quanto mais as redes sociais são fortes, mais tempo as pessoas gastam com isso e menos tempo elas gastam com outras pessoas. De tal forma que os seus laços verdadeiros ficam mais frágeis e isso, em tese, vai no sentido do potencial suicida. O uso não educacional do computador pode ter impacto deletério no desenvolvimento social das crianças e a gente está fragilizando essa rede de apoio e potencializando suicidas. Uma coisa que eu queria questionar com vocês, isso aqui não tem base científica absolutamente nenhuma, isso é uma percepção pessoal que eu queria compartilhar com vocês apenas como sementinha para reflexões futuras. Mas eu gostaria muito de saber o que está acontecendo com os números do Setembro Amarelo. Se fala muito mais em suicídio. Suicídio virou pauta de boteco. Então, todo mundo agora está se sentindo, especialmente em setembro, no direito de palpitar sobre suicídio. E aquele autor que eu citei há pouco, o Bertolotti, ele fala que uma das situações que prejudicam o enfrentamento ao suicídio é você massificar o tema de uma forma não estudada, de uma forma não planejada. Ou seja, esse cuidado que a imprensa tem de divulgar casos de suicídio tem todo sentido, uma vez que dependendo da tonalidade que der, dependendo do engrandecimento e da glamorização que se faz ao suicida, isso pode potencializar outros casos. E será que o Setembro Amarelo, de alguma forma, por mais que bem intencionado ele seja, não está contribuindo com isso? Particularmente tenho a sensação de que as pessoas não estão suicidando menos em setembro. Às vezes eu penso até o contrário. Pelo menos é a quantidade de notícias que chegam. Então eu acho que isso em algum momento a gente precisa conversar, não no sentido de degradar ou diminuir a importância da campanha. Não é isso. Mas eventualmente no sentido de torná-la mais assertiva para aquilo que ela propõe, que é diminuir a incidência de suicídio de fato. Né? Bom, vamos falar de burnout então, que é a chamada síndrome do esgotamento profissional. Esse autor, Freudenberger, em 1974, diz que isso é um estado de esgotamento físico e mental, cuja causa está intimamente ligada à vida profissional. Vale lembrar que Freudenberger não é médico, ele vem da psicologia, então a gente vai ver que os conceitos de burnout foram cunhados dentro da psicologia e não da psicopatologia médica. A gente vai inclusive fazer um confronto entre as duas coisas para a gente pensar um pouco além da casinha daquilo que se diz sobre burnout. Tá? Bom, na CID-10 tem esse código Z73, que é o de esgotamento, e ele não está dentro do grupo dos transtornos mentais, como está a depressão, transtornos de ansiedade de forma geral. Ele está dentro de problema relacionado com a organização do modo de vida. Então, o fato de estar na CID não significa que é uma doença. Lembrando que a CID tem CID até para consulta médica, né? Então, não é porque está lá que é uma doença, apesar do nome CID, classificação de doenças. Bom, a CID-11, que entra em vigor em 22, colocou pela primeira vez o termo burnout. Não tinha esgotamento. Né? E aí começaram a sair algumas
matérias interessantes como essa. A OMS classifica a síndrome de burnout como uma doença. Sim, esgotamento profissional não é mimimi. Entenda se você pode estar passando por isso ou não. Mas será que é uma doença mesmo? Bom, segundo a CID-11, burnout está dentro do grupo fatores que influenciam o estado de saúde ou contato com o serviço de saúde. Mais uma vez, não foi colocado dentro do grupo de doenças ou transtornos mentais. Ou seja, não há nenhuma novidade da CID-10 para a CID-11 com relação a isso. Seja esgotamento, seja burnout, não está dentro do grupo dos transtornos mentais. Está dentro do subgrupo problemas associados ao emprego e desemprego. Bom, uma coisa interessante que a CID-11 trouxe foi a qualificação do burnout. A pessoa que mais estuda ou estudou o burnout no mundo, pelo menos a mais reconhecida, chama Cristina Maslach. E foi exatamente a categorização dela nesses 3 eixos que a CID-11 trouxe. Tá? Então, para ela, e como também está na CID-11, burnout é caracterizado, antes de mais nada, é uma síndrome conceituada como resultante de estresse crônico no local de trabalho que não foi gerenciado com sucesso. Isso é o que traz lá, tá? Estou pegando exatamente o que traz na CID-11. Caracterizado por 3 dimensões, 3 eixos. Sentimentos de, falta de energia, coloquei errado aqui. Exaustão profissional, também chamado. Aumento da distância mental do emprego ou sentimentos de negativismo ou cinismo relacionados ao trabalho de alguém. Também chamado de despersonalização, aquela pessoa que antes era engajada com o serviço, fazia tudo pelo serviço, começa a ter uma certa indiferença com aquilo. Redução da eficácia profissional, baixa realização profissional, sentimento de que não produz a mesma coisa, está sempre insatisfeito. Né? Então essas são as 3 dimensões que caracterizam o burnout. Tem que estar sempre presente para a gente falar que tem burnout. Vou fazer algumas relações aqui com algumas personalidades, com alguns tipos de personalidades que estão mais propensas ao burnout. Isso aqui é pesquisa de pessoal da área de psicologia. O perfeccionismo, quando a gente fala de uma pessoa é muito perfeccionista, o pessoal da psicologia divide isso em 2 tipos. O perfeccionismo adaptativo, que é o que está mais adequado, a pessoas que têm realmente é muito rígida, mas ela coloca metas alcançáveis, ela está muito mais preocupada na execução do serviço para chegar nessa meta, mas se cobra muito, é muito intransigente com ela mesma. Então, esse é um perfeccionismo adaptativo. E segundo pesquisas na área de psicologia, esse perfeccionismo adaptativo, ele não é acometido pelo burnout na grande maioria das vezes. Agora, o não adaptativo, que é aquele que a pessoa se cobra muito, mas ela é muito mais marcada por preocupações. O que vai acontecer se o resultado não for alcançado? E ela gera uma autopunição, às vezes antecipada. Esse tipo de perfeccionismo, que se cobra muito, mas que age às vezes pouco e se preocupa muito mais, esse é mais acometido pelo burnout. Tá? Então, esse tipo de perfil está mais acometido. Bom, olha que coisa interessante que próprios trabalhos dentro da psicologia começam a surgir. Bom, se a gente percebe que o burnout acomete mais o perfeccionismo não adaptativo, de repente uma psicoterapia no não adaptativo, para torná-lo adaptativo, ser mais gentil com ele mesmo nas próprias cobranças, eventualmente pode diminuir a incidência de burnout. Né? Então, intervenções psicoterapêuticas voltadas para o perfeccionismo não adaptativo podem ser úteis na prevenção do burnout. Pesquisas apontam nesse sentido. Existe um tipo de personalidade que é chamada de tipo A, e aí, se tiver algum psiquiatra na sala, antes que faça a sua intervenção, esse tipo de personalidade não tem nada a ver com os transtornos de personalidade lá da psiquiatria, que tem o cluster A, o B e o C, não tem nada a ver com isso. Esse conceito foi cunhado na década de 50 por 2 cardiologistas e eles nomearam esse tipo de personalidade tipo A como aqueles que estão mais sujeitos, propensos a infarto agudo do miocárdio. Né? Que são pessoas que buscam por metas altas, por vezes inatingíveis,
acentuado impulso competitivo, desejo contínuo de ser reconhecido e progredir, envolve sempre com múltiplas funções, é um workaholic, nunca tem tempo para relaxar, ele tem até incapacidade, dificuldade de relaxamento. Uma insatisfação crônica com as realizações, realiza, mas nunca está satisfeito, uma elevada ambição, sempre quer mais do que tem. Essas pessoas, em tese, estão mais propensas àquilo que a gente chama de burnout também, tem mais propensão a isso. Estágios do desenvolvimento do burnout. Tomara que ninguém se identifique com isso. Envolvimento excessivo com clientes, no nosso caso, pacientes e sobrecarga de trabalho. Em algum momento, isso desencadeia uma frustração, porque a sua expectativa era sempre maior, isso tem a ver com a sua personalidade, isso leva a uma decepção, uma estagnação, uma diminuição do rendimento, daqui a pouco uma certa apatia, tanto faz como tanto fez, começa a paralisar atividades e ter repercussões físicas e psíquicas de ordem gastrointestinal e outras que falaremos, um distanciamento, um sentimento de vazio devido a essa frustração, uma certa evitação e tentativas frustradas de manejo desse estresse laboral e crônico. Pelo menos isso é alguns livros que tratam de burnout colocam como uma sequência esperada desta entidade, vamos dizer assim. Quadro clínico, físicos, fadiga, alterações gastrointestinais, cefaleia, dores musculoesqueléticas, psíquicos, humor depressivo, ansiedade, irritabilidade, um sentimento de desesperança, que também tem a ver com aquelas pessoas que são consideradas potenciais suicidas, isso marca muito elas, baixa autoestima, comprometimento da memória. Do ponto de vista comportamental, aumenta a agressividade, uma atitude sempre defensiva, cinismo, isolamento, pessimismo, uso de drogas e álcool, no sentido de tentar tampar esse buraco que o próprio burnout está fazendo. Uma pesquisa que a doutora Carmita Abdo, que é a presidente da ABP, realizou de forma online, não é uma pesquisa científica com todos os seus rigores, mas ela traz dados interessantes. Foram entrevistados mais de 6 mil pessoas sobre burnout, sobre os qualificativos do burnout. Ela foi respondendo e, através dessa pontuação, chegou-se à conclusão que isso só entre médicos, tá, gente? Essa pesquisa, perdão, não só entre médicos, foi geral. Pessoas de 20 a 30 anos relatavam mais sintomas de burnout do que de 31 a 40, e esses, por sua vez, mais do que de 45. Em tese, as pessoas de maior idade estão mais preparadas para as oscilações e pressões do trabalho. Essas de menor idade, talvez isso possa ter alguma relação com aquilo que falamos anteriormente, dos meninos que estão sendo criados sem ouvir o não, eles são menos resilientes. Incidência mais elevada entre mulheres, isso também acontece, por exemplo, nos quadros, nos transtornos de humor, como depressão. Incidência mais elevada em ateus, a gente vê aquela mesma, a gente pode questionar se os laços sociais são protetivos também para o burnout. Incidência maior entre aqueles que gastam mais tempo entre casa e trabalho, e percebeu-se que há um pico muito grande naqueles que gastam mais de 3 horas indo e voltando para o trabalho. Entre homens é mais elevado entre homossexuais, entre mulheres independente da orientação sexual. Então, questiona-se, por exemplo, se quanto mais estigmatizante for a situação, se eventualmente isso não pode contribuir com o burnout. E há uma maior incidência de transtorno de estresse pós-traumático entre aqueles que também pontuam para burnout. Bom, senhores, agora vamos tentar falar para além Vamos tentar aprofundar um pouco esse assunto. O que a gente está vendo aqui é o que as revistas de senso comum falam. Vamos trazer isso agora para um debate um pouco mais médico. Vamos tentar aprofundar um pouco nessa questão. Lá na CID-11 está dizendo o seguinte: burnout refere-se especificamente a fenômenos no contexto ocupacional e não deve ser aplicado para descrever experiência em outras áreas da vida. A Cristina Maslach, ela tem um questionário, um inventário dela, que ela tenta falar para todo mundo: olha, não use isso daqui para fazer diagnóstico de burnout, mas todo mundo acaba usando. Tá?
vai de 1 a 7, são 22 perguntas, e as pessoas vão respondendo de 1 a 7. Dependendo da pontuação, fala, ó, entra na classificação de burnout, não entra, né? E essas perguntas são assim, ó, sinto-me emocionalmente esgotado com o meu trabalho? Aí a pessoa pontua, de 1 a 7. Nunca 1. Todos os dias, 7. Sinto-me esgotado num final de semana, no final de um dia de trabalho? Sinto-me cansado quando me levanto pela manhã e preciso encarar outro dia de trabalho? E aí vai pontuando. Eu queria fazer um exercício assim, se a gente não costuma falar para a população leiga, não, porque eu acho que é importante a gente falar de burnout, mas entre nós médicos, vamos tentar ir um pouco além? Vamos mudar a palavra trabalho para casamento, só para fazer a brincadeira aqui. Ó. Sinto-me emocionalmente esgotado com o meu casamento. Sinto-me esgotado no final de mais um dia de casamento. E a pessoa vai pontuando, né? De 1 a 7. Todos os dias vai ser 7 para tudo, né? Se, eventualmente, ela chegar ao final da pontuação e comparar, às vezes, o casamento com o trabalho, às vezes ela pontua mais para casamento do que para trabalho. Isso seria um burnout de casamento? Né? O que seria isso? Né? Por que eu estou colocando isso como uma questão para nós? Porque essa discussão está rolando no mundo todo, não é só aqui. O burnout como doença, ele é muito criticado, por uma razão simples. Se eu tenho algo circunscrito, seja o trabalho ou o casamento, que me gera sofrimento, o DSM já chama isso de transtorno de adaptação ao ajustamento. E como é que você trata isso? Você tira aquilo que está lhe gerando sofrimento, que você vai melhorar. Seja o casamento, seja o trabalho. Então, será que nós não estamos nomeando algo que já está nomeado? E se isso está acontecendo, por que a gente pegou justamente o trabalho? Não poderíamos falar bem do trabalho em vez de mal? Será que a gente não está colocando estigma em cima do trabalho? Inclusive tem um trabalho alemão que foi feito em 2011, que o título dele é Burnout, a doença da moda. Ou seja, isso não tem nada de doença, isso já tem nome, é transtorno de adaptação. Tira a causa que o efeito vai cessar. A gente já conhece isso na psiquiatria. Por que a gente está dando outro nome para isso? Tá? Então, é o que eu disse a vocês. Eu estou comentando aqui é o que além das revistas leigas comentam sobre burnout. É só para a gente entrar num outro nível de discussão. Tá bom? Olha o que a CID-11 colocou e não tem ninguém muito preocupado com isso. Está todo mundo comemorando porque entrou na CID-11, então agora é uma doença. A própria CID-11 coloca uma super cilada aqui. Olha só, ele diz que para você, antes de falar que é burnout, é preciso excluir tudo isso. Ou seja, a gente falou que o sujeito que tem burnout também tem exaustão emocional. Exaustão emocional, baixa de energia, isso também é sintoma de depressão. Será que não pode ser uma depressão? Então, primeiro, exclui, por exemplo, os transtornos de humor. Onde está o transtorno de humor? Está aqui. Não pode ser depressão. Segundo, tem que excluir o transtorno de adaptação ao ajustamento, inclusive os relacionados ao trabalho. Então, é burnout? Então, explica primeiro por que não é um transtorno de ajustamento. Né? Tem que excluir também transtornos de estresse agudo e de estresse pós-traumático e outros transtornos de ansiedade, como transtornos do pânico, fobias e transtorno de ansiedade generalizada. Ou seja, virou um diagnóstico de exclusão que, primeiramente, tem que passar pelo médico. Por quê? Porque esses diagnósticos aqui são nosológicos e somente nós podemos dar. Então, primeiro precisa haver uma exclusão para depois a gente falar que eventualmente é burnout. Ou seja, não sei se quem é muito ligado a, explodiu o burnout e temos mais é que explodir mesmo. Não sei se há muito o que comemorar. Acho até que ficou mais difícil falar que tem burnout do que agora, por exemplo. Né? Bom, e tem razão, gente, olha, tem muita gente no mundo criticando essa história de ter alguma coisa, de repente um transtorno de ajustamento só para trabalho. Os dados são super controversos. Um estudo longitudinal realizado com 400 médicos americanos mostrou que 27% tinha burnout. Esse outro, mais da metade. Aqui na China, 76,9%. Você não tem coerência dos dados que se apresentam. Cada estudo está falando uma coisa porque ele é baseado naquele questionário, e aquele questionário é meio... tem as suas limitações.
Indivíduos com níveis relativamente altos de sintomas de burnout normalmente têm problemas no trabalho e em casa. Eles referem isso. Ou seja, de onde de fato está vindo o maior problema? Estudo realizado na Suíça envolvendo 468 profissionais, aqui eles fizeram uma pergunta inversa. Apenas 44% dos participantes que pontuavam para burnout, a hora que perguntava, mas você acha que o que você sente tem a ver com o trabalho? Eles falaram que a sua profissão não era a principal causa dos sintomas. Considerado a sua profissão não era. Apenas 44 falaram que sim. Ou seja, mais da maioria falaram, não é o problema, não é o trabalho. Eu sinto tudo isso, mas o problema não é lá. Então, isso gera muita desconfiança. A sobreposição burnout e depressão também é muito discutida. Esse aqui é um trabalho da Cristina Maslach, ela é a maior defensora do burnout. E ela entende o seguinte, os sintomas de burnout estão relacionados ao contexto do trabalho, enquanto depressão acontece de modo mais abrangente e em diferentes áreas do funcionamento. Então, burnout muito específico. Aí os críticos falam, então é um transtorno de ajustamento ao trabalho, né? E aí fica toda essa celeuma. Esse outro estudo aqui diz que o burnout parece ocorrer dentro de um espectro da depressão, dada a sobreposição de sintomas entre esses dois fenômenos. Então, quanto mais se pontua para burnout, isso também parece ter alguma relação com o nível de severidade dos sintomas da depressão. Esse outro trabalho também vem no mesmo sentido, né? Então, ele viu as estruturas que são acometidas para aqueles que estão pontuando para burnout, e ele percebeu algumas alterações, como desregulação do eixo hipófise-hipotálamo, diminuição de BNDF, atrofia de estruturas límbicas, mas isso também acontece na depressão, exatamente as mesmas coisas, né? Tem um autor, que é o Renzo Bianchi, que ele é suíço, ele é o maior crítico da Cristina Maslach dessa história de depressão. Ele vive para falar que esse negócio é furada, né? E ele acha que, agora já há evidências robustas de que burnout é uma condição depressiva. O estado atual da ciência sugere que burnout é uma forma de depressão e não um tipo diferenciado de patologia. Ele estuda muito a interface burnout e depressão e ele acha, inclusive, que pessoas estão deixando de ser tratadas quando são colocadas como burnout, que poderiam ser melhor tratadas se colocadas como depressão desde o início. Tá? Então, ele é um crítico feroz da Cristina Maslach. Bom, tem uma galera, que é uma galera mais do meio, né? E eu confesso que eu sou simpático a essa visão um pouco mais equilibrada, que entende o seguinte, essa discussão, se é depressão, se é transtorno de ajustamento, se é uma entidade específica, ela precisa ser menor, porque parece que há um consenso de que o trabalho não saudável gera sofrimento psíquico. Ponto. Isso aí todo mundo concorda? Todo mundo concorda, né? O que ele vai gerar? Que doença que é? A gente não sabe nomear num primeiro momento, mas a gente sabe que gera. Então, alguns são simpáticos, mesmo reconhecendo que burnout pode ser já um caso de depressão ou de transtorno de ajustamento, eles entendem que há uma utilidade em manter esse nome. Por quê? Gera maior atenção para o diagnóstico da condição, maior atenção para medidas profiláticas e cita-se, por exemplo, o exemplo do bullying, né? Há 100 anos atrás não se falava de bullying, mas ele já existia, né? Todo mundo fazia uma brincadeirinha aqui. Depois que isso surgiu, isso gerou uma atenção muito maior ao tema. Então, de repente, falar sobre burnout é uma coisa interessante, né? Existe também, isso aqui foi mostrado em pesquisa, uma menor estigma quando se compara à depressão, por exemplo. É mais simpático, parece, para o médico dizer que tem burnout do que dizer que está em depressivo, que está com quadro depressivo, que isso mostra uma certa fragilidade, né? Alguns, inclusive, fazem essa correlação. Assim como existe o bullying, gênero, e o cyberbullying, espécie, existe transtorno de adaptação ao casamento, ao vizinho, ao parente que foi embora, e o burnout, que seria um transtorno de adaptação específico ao trabalho, né? Alguns fazem esse tipo de correlação. O fato, meus amigos, e já encaminhando, esse é o penúltimo slide, já encaminhando aí para o nosso final, é que parece que existe aqui as condições de saúde, que é o que sai na foto, é a alegria da vida.
O burnout talvez estivesse aqui no meio, num contínuo, num caminho que, se eventualmente não tratado, chegasse aos transtornos mentais de fato, como depressão, transtorno de ansiedade, etc. Então seria aquele momento onde houve o estresse, onde há uma inflamação e o sujeito pode ou desenvolver a doença, entrar numa disfunção ou adaptação. Alguns adaptam, outros não conseguem gerenciar essa adaptação e acabam sofrendo com isso. E assim como acontece no transtorno de adaptação, se eventualmente ele não trata aqui, ele desencadeia aqui. Ele acaba chegando aqui, né? Então, é realmente menos importante saber se burnout é uma doença ou não. Acho que mais importante para nós é saber, o trabalho pode ser adoecedor mesmo. Para algumas pessoas mais, para algumas pessoas menos. Quem vai mudar? É o trabalho ou sou eu? O trabalho não me parece com prognóstico de mudar. Aqueles que trabalham em serviço público, em pronto-socorro, penso eu que a rotina não vai mudar. E aí eu gostaria até de trazer alguns exemplos. Eu, como disse a vocês no começo, eu tenho uma formação jurídica também. Tem um escritório aqui em Goiânia que eu presto uma consultoria. Toda vez que tem algum caso que envolve médico, eles me ligam para a gente bater um papo. E aconteceu um caso muito emblemático há muito pouco tempo atrás, não vou entrar em detalhes porque Goiânia diz os adolescentes é um ovo, então todo mundo conhece todo mundo, né? Goiânia, minha esposa fala que Goiânia só tem duas pessoas, uma é ela e outra é alguém que te conhece, né? Então sempre tem, então não vou entrar muito em detalhe, mas tivemos um colega, oncologista clínico, que foi processado agora. E aí o pessoal do escritório me ligou, vamos bater um papo sobre o cara aqui? Não, vamos lá. A pessoa, o colega nosso médico foi processado porque o paciente morreu. Aí, espera aí. Oncologia dá muito, né? Assim, acaba que perde muito. Sim, perde muito. E ele foi processado porque o paciente morreu. Sim, porque o paciente morreu. E o que mais chama a atenção foi a argumentação jurídica que foi colocada. O paciente já vinha num declínio, e aí eu preciso que vocês me ouçam com alguma reserva, porque eu ouvi apenas um lado e acabei me envolvendo, sensibilizando com a história, né? Que foi o do nosso colega. O paciente já vinha num declínio, isso é o que me contou, já vinha num declínio, já tinha um quimioterápico A, e como forma de tentar resolver aquela situação, ele falou, não, vamos tentar o quimioterápico B. Mas sabe aquela medida assim que tipo já está numa down grande, provavelmente não vai segurar de qualquer jeito, mas ele é espírita, ele tem um lance de caridade muito grande, ele segura na mão do paciente, se preciso for ele tira dinheiro do bolso e dá. E aí ele acabou mudando o quimioterápico e o paciente, 2 meses depois da introdução do novo quimioterápico, morreu. A família entrou lá no Google e foi pesquisando, achou uma pesquisa que mostrava que esse quimioterápico dava uma sobrevida para aquela pesquisa, para aquela amostra, de 5 meses até 5 anos, na maioria dos casos, né? Então, ele pegou justamente essa citação da pesquisa e colocou como ponto-chave da argumentação jurídica que se fez. Ou seja, se aquele quimioterápico tinha que viver de 5 meses a 5 anos, por que esse paciente morreu justamente com 2 meses? O médico deve ter algum erro nessa história. Então, essa foi a argumentação. Gente, do ponto de vista jurídico, muito frágil, provavelmente não vai virar nada, uma pesquisa, uma perícia séria que será nomeada, o perito vai falar, olha, o paciente já vinha ruim, essas pesquisas elas são uma curva, tem gente fora da curva, enfim, morreu, acontece, oncologia é isso aí. Infelizmente. Mas o que mais chama atenção hoje é quando a gente conversa com esse colega. A maneira como esse colega está. Que sentiu que foi apunhalado nas costas e rodou o punhal, assim, não satisfeito, quem enfiou, tirou, enfiou de novo e rodou. O sujeito está ferido na alma. E chegou a confessar, eu imagino que isso é um momento um pouco extremo, né? Tá muito aberta a ferida ainda, eu acho que isso vai balancear e vai equilibrar, que a partir de hoje ele não tem mais pacientes, ele tem apenas clientes, e não tem
papo de vamos animar, você vai viver. Não, agora é papo reto. Eu vou mudar a quimioterapia, você provavelmente vai morrer, porque é assim mesmo que funciona. Então, assim, o sujeito está chateado na alma. Quem mais perdeu com isso provavelmente foi a sociedade toda, que perdeu um cara humano, que olhava no olho, que queria ajudar. Então, é um cara que hoje tem uma postura extremamente defensiva, acredito que vai mudar, mas você ir trabalhar com esse sentimento de que aquele que você vai tentar ajudar é um potencial que vai te processar, isso é extremamente opressor e angustiante para quem quer que seja. E a nossa profissão, infelizmente, virou isso. Quem está na saúde pública é o tempo todo correndo de câmera, que alguém ligou para o Oloares, é uma situação extremamente desagradável, né? E a gente convive com isso o tempo todo. Então, assim, se estamos sofrendo, temos motivos para isso. Infelizmente, os prognósticos não são os melhores. Quem está cuidando do gerenciamento de muita coisa que envolve a medicina não é médico, nunca atendeu ninguém, não sabe das nossas dores. De tal forma que não dá para esperar que o ambiente mude. A gente precisa cuidar da gente mesmo, mais do que um bate-papo furado, né? Eu não sei se os senhores já tiveram algum problema de ordem mental ou conhece alguém que teve. Isso é extremamente sério, debilitante, triste e não desejo para o meu pior inimigo, coisa dessa natureza. Uma vez instalado, a gente sabe de tudo que tem que fazer, mas eu acho que a gente poderia enfatizar para nós mesmos, se vocês vieram aqui, estão saudáveis, nessas questões que parecem ser bobas, corriqueiras, mas que eventualmente a gente tem que fazer, porque se a gente não fizer, ninguém vai fazer por nós, né? Eu fecho por aqui fazendo um último convite aos senhores. Eu, como disse no início, a gente tem um instituto de ensino, que é o SEMBRAP. A gente vai fazer um curso agora no dia 9 de novembro sobre suicídio e dependência química, condutas sugeridas em casos de difícil manejo. Quem vai ministrar é o professor Daniel Cordeiro, que ele é mestre em psiquiatria pela Universidade de Londres, tem livros escritos, inclusive um deles referenciado na prova de título de psiquiatria, enfim, gente boa mesmo. Então, aqueles que tiverem interesse, o nosso site está ali, tem um link para o curso lá. No mais, eu agradeço demais pela atenção, falei a beça, me perdoe pela demora, muito obrigado. Passo a palavra... Obrigado. Passo a palavra para a doutora Francine. Nós queríamos agradecer a palestra, Dr. Marcos Mendanha. Ele teve uma grande dificuldade de horário, porque, como ele mesmo disse, tem um congresso em São Paulo. E vamos sortear. Pede para os meninos a lista de nomes. E agradecer a presença. Foi engrandecedor, eu acho. Eu tenho convivido bastante em algumas palestras sobre a saúde mental do médico. Isso tem acontecido com uma frequência, mas foi esclarecedor em vários pontos. E daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio. O Ismael foi buscar a lista dos presentes. E convido vocês a participar depois desse momento do Coffee Break, patrocinado pela Unimed, Goiânia. E agradeço a presença de todos. Precisando, espero... Alguma pergunta? É verdade. Eu esqueci de abrir para perguntas, é verdade. Desculpa a indelicadeza. Tudo bom? Parabéns para você pela palestra. Marcos, meu nome é Simone. Aquele último slide você falou, o burnout pode levar ao transtorno mental, né? Eu queria saber, porque o burnout, para os outros profissionais, para os leigos também, é muito invisível, né? Então, a pessoa fala, isso aí não tem nada disso, não. Então, assim, uma pessoa que vai passar pelo médico do trabalho, vai voltar ao trabalho, né? E vai passar pela ASO, tudo. Quando o médico do trabalho for orientar para voltar ao trabalho, o que precisa, tanto o médico, porque tem muitos também que não têm muito conhecimento, quanto o paciente, o que eles precisam observar de importante na hora de readaptar esse trabalhador? Porque para a própria empresa, eles não tem nada, porque é tudo muito invisível. O que precisa ficar mais forte
para poder fazer uma readaptação boa desse paciente, né? Então, você tocou num ponto nevrálgico aqui. Eu sou médico do trabalho também, né? E a gente fica no meio do fogo cruzado. Por quê? Porque a gente é pago pela própria empresa, nós somos funcionários dela, né? E, ao mesmo tempo, o CFM, através de suas resoluções, e existem convenções da OIT nesse sentido também, dizendo que os profissionais de saúde no trabalho, o CFM diz que os médicos, de uma forma lato sensu, não podem abrir mão jamais da sua autonomia. Olha que situação interessante. Como médico do trabalho, eu preciso ser subordinado nos termos da CLT, que eu presto serviço para alguém, sou subordinado a ele, e eu preciso unir subordinação com autonomia. Olha que tarefa inglória. Como é que alguém é subordinado e autônomo ao mesmo tempo? Isso, claro que não ia gerar uma coisa boa. Do ponto de vista prático, a gente observa que, conquanto a CLT diz lá no artigo 69, qualquer doença relacionada ao trabalho deve ser notificada via CAT, ainda que objeto de suspeita. Ela não precisa ser, por exemplo, diagnosticada. Você não vê abertura de CAT para transtornos mentais. Nem para burnout, nem para depressão, para nada. Por quê? Porque uma vez que o médico do trabalho faz isso, ele está dizendo para quem paga o seu salário que, olha, o seu ambiente adoece as pessoas. Ele está atestando isso. Então, isso a gente não vê na prática, né? Conquanto a CLT diga isso de forma muito expressa. Então, a gente não tem essa notificação. Você não vê a empresa abrindo CAT por conta de burnout. E quando volta ao trabalho, normalmente volta como um transtorno mental qualquer. E aí usa-se muito o que as NRs falam, né? A NR17 fala que na readaptação de um trabalhador, você precisa colocar apenas de forma gradativa naquilo que ele consegue. Não entra muito em detalhe mais. Fica muito a critério das empresas. E quando você fala que fica muito a critério das empresas, a gente abre um leque aqui, imenso. Tem as que não são cooperativas, diga-se a maioria, e tem aquelas que cooperam um pouco mais, que tem programas ISO e quer certificar e tudo mais. Aqui em Goiânia, eu confesso que conheço poucas, mas tem empresas em outros locais que a gente acompanhou, programas de saúde mental muito interessantes. Então, por exemplo, tem uma empresa que eu tive o prazer de trabalhar um tempo, que eles têm desenvolveram um aplicativo para todos os trabalhadores baixarem, e esse aplicativo ele manda para esses funcionários diariamente perguntinhas. É a máquina que está mandando. Oi, como você está? Como é que você está se sentindo e tal? A depender das respostas, esse sujeito já cai num sinal amarelo e ele é convocado para fazer um exame ocupacional imediatamente. Qualquer indício de sofrimento mental, ele é convocado e encaminhado, né? E aí você começa a perceber, por exemplo, o resultado disso de longo prazo bem interessante. Claro que isso não é só a única coisa que essa empresa faz. Ela desenvolve várias coisas no sentido de fortificar a relação entre eles, faz programas de recreação, dias de lazer, faz um monte de coisa. Ela é toda preocupada com saúde mental, mas é super fora da curva. E o índice de absenteísmo diminui mesmo, tá? Agora, o que está na curva, assim, média, ninguém preocupa com isso, não se fala. Esse problema não é nosso, né? Tanto é que a ABP faz campanhas contínuas sobre psicofobia, porque isso acontece dentro das casas e dentro das empresas de uma forma indiscriminada. Só trouxe notícia ruim, né, no caso. Não tem uma boa, assim, ó, que legal, né? Não, e se a gente for colocar em saúde pública, então... Boa noite, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Né? A gente sabe que você poderia estar na sua casa com seus meninos, né? Sabe tanto que é difícil. Meu nome é Pablo, sou ortopedista. Uma visão que eu tenho, eu acho que se você perguntar para a grande maioria da população, a maioria está insatisfeita com o seu trabalho, porque cada dia está sendo cobrado mais, jornada de trabalho maior, competitividade, né? Então, o burnout fica um termo muito vago, né? Assim, na minha opinião. E outra, agora eu gostaria de saber a sua opinião em relação à valorização profissional. Porque a gente sabe que uma coisa é você ter uma carga de horário estipulada e ganhar um X, e outra coisa é você ganhar 4 vezes o X. Então, eu acho que a carga de burnout é muito maior
nesse profissional que é exposto a essa menor valorização. E eu acho que é isso que vai acontecer com os médicos, porque cada dia está ganhando menos. Então, eu não sei como é que a gente vai pensar nesse futuro nosso, né? Porque suicidar, todo mundo suicida, né? Assim, a gente ouve falar assim, em todas as classes, não é, desculpa, não é só os médicos, né? Você vê vários, e devido à criação, o mundo que está mudando, né? Mas eu gostaria de saber a sua opinião em relação à valorização profissional e o que pode ser feito, né? Porque não adianta só ficar discutindo e não planejar nada no futuro, Sim. né? A história da demanda-recompensa, a gente viu, tem pesquisas que mostram isso. Quanto menor a recompensa e maior a demanda, maior o adoecimento. Isso é um ponto. O segundo ponto, tem até bases filosóficas que não envolvem só o médico, envolve a sociedade toda, é o nível de expectativa que você tem em relação a alguma profissão, por exemplo. A nossa profissão ainda, especialmente os mais jovens, o burnout para eles é maior, me parece não ser à toa. Há uma expectativa maior desses meninos quando eles entram na faculdade do que, de fato, a profissão pode dar para eles. E eu não vejo, sinceramente, um prognóstico bom. E aí é por lei de mercado, viu, Pablo? É oferta e procura. Você imagina a quantidade de profissionais que estão aí. Então, assim, são todos, inevitavelmente, nossos concorrentes. E isso todas as profissões passaram, a gente segurou foi muito. Mas agora está chegando e parece que não é só Brasil. Então, acho que a primeira coisa que nós, categoria médica, com quanto precisamos de políticas que melhorem a situação, não dá mais para todo mundo, é gente demais. Então, por mais que a legislação melhore, que segure, a gente está tendo uma avalanche de pressão, seja de outras profissões e de nós mesmos. Sabe o que eu soube outro dia? Eu espero que seja conversa. Tem uma moça que estava contando essa história. Ela é cirurgiã plástica em São Paulo. Aí uma paciente passou por ela e, beleza, ela deu o orçamento. Segundo o que ela me contou, era uma prótese de silicone e alguma outra coisa. Aí ela foi lá num outro médico. A doutora fulana de tal disse que vai fazer a cirurgia para mim por R$14 mil. Aí o cara falou assim, pois é, o meu preço é 18 mil, mas a doutora falou que faz para mim por 14. Eu não me lembro de valores, tá? Estou inventando. Aí o cara, como é que é? Quem falou que era 14? A doutora fulana de tal. Ah, ela melhorou? Melhorou do quê? Não, parece que ela estava com um problema de convulsão, não sei. Mas enfim, o meu preço é 18 mil reais. Então você imagina essa menina lá recebendo esse orçamento e já pensando, meu Deus, a mulher vai convulsionar na hora da minha cirurgia. Vai ser o massacre da serra elétrica. Não, vamos fechar aqui pelos 18 mil reais, está tranquilo. Então, assim, nós viramos concorrentes verdadeiros de nós mesmos, né? Então, assim, o Pablo, o ambiente não é bom não, cara. Eu acho que a gente precisa ressignificar a expectativa que a gente tem da medicina para viver um pouco mais em paz. Aquela história que quando eu formei tinha muito isso. O cara vai ser médico, ele vai formar. Eu tenho tios que fizeram medicina 10 anos antes de mim, e eles formaram, foram para o interior, compraram fazenda. Isso acabou. Isso, assim, para quem fica, então, em grandes centros, não rola mais essa história. Não, o cara vai virar um fazendeiro. Talvez para um interior mais distante, quem sabe, mas, assim, essa é uma realidade que fica cada vez mais longe, né? E acho que essa expectativa ela é muito difícil. O meu sobrinho formou agora, operação de agora. Olha só, isso não existia na nossa época, né? Você vê a adaptação. Fizeram uma pesquisa outro dia que 1/3 das pessoas que dirigem Uber foram pessoas que foram dispensadas do emprego recentemente. Aquela história, gerou a inflamação, adapta ou entra em disfunção. Adaptou, foi fazer outra coisa. Esses meninos que estão formando agora, meu sobrinho formou agora, no final do ano, rolou uma discussão no final lá, o que compensava mais? Se era fazer 5 anos, 10 anos de trabalho ralado ou seguir a carreira convencional da residência e tudo mais. Alguns fizeram contas e falaram, não compensa fazer residência. De fato, não faz sentido mais do ponto de vista financeiro. É muito melhor acumular e depois investir em outra coisa. Eles ficam falando de gestão financeira, coisa que, para nós, por exemplo, era muito difícil. A gente não pensava nessas coisas. A meninada já está pensando
em alternativas, por entender que a medicina, de fato, não é mais aquela que era antigamente. Conquanto ainda seja a melhor das profissões, eu faria de novo, né? Porque quando você vai comparar com o resto, está muito pior, né? A gente está difícil, mas para o resto está muito pior, a maioria delas, maioria. Ou seja, Pablo, eu mantenho aqui a minha rotina de trazer só notícia ruim, né? Desculpa aí, queria falar coisas boas, mas não deu. Alguma outra pergunta? Professor Cláudio Tavares. Cláudio fez cursinho comigo, passou, morri de inveja. Inveja branca, né? Eu acho que não é nem tanto um comentário, é só como a gente está num evento, tem um convidado externo, mas tem um evento sugerido pelo CIMEGO, e pegando a pergunta do colega, é complementar, né? Hoje eu estava vendo uma discussão de um grupo de médicos do Corpo de Bombeiro, do SEAT, e discutindo o valor da remuneração que cada um tinha, né? Então a pessoa falou assim, olha, hoje eu recebo menos do que eu recebi antigamente, porque antigamente a gente não cumpria as 20 horas. Antigamente a gente só fazia um plantão. E muitos aqui já viveram isso. Quem já passou pela Secretaria Estadual de Saúde, lembra que antes o contrato era de 20 horas, mas na prática era só a questão de fazer um plantão por semana. E eu acho que houve esse deslize de forma individual e coletivo, que a gente não soube preparar para a adaptação dos comprimentos de carga horária. Então, realmente, antigamente a gente, vamos ser sinceros, a gente não cumpria as cargas horárias. E os nossos salários, eles foram reajustados para os índices inflacionários, não porque a gente passou a trabalhar mais. Então, de repente, um plantão de 12 horas semanal virou 20 horas semanais. Hoje, falando em plantão, é o famigerado 7 plantões por mês, né, que não tem uma escala lógica em relação a isso. E o chefe de serviço assim, olha, você pode fazer um plantão e meio por semana, mas o 7º a gente vai definir onde você vai fazer. Então fica só esse comentário que a gente não soube nos preparar e a gente ainda não está conseguindo reagir. Quando a gente tem um evento promovido pelos sindicatos, se a gente pensar que a gente deve ter em torno do estado de Goiás assim, 8, 9 mil médicos, quantos são sindicalizados? Não deve ser nem 30%, nem 25%. Então, a gente está sofrendo um mecanismo de pressão de se adaptação à forma de trabalho, mas a gente não consegue resignar, a gente não consegue se adaptar. E a gente quer resolver da forma resiliente, pensando na forma anterior, a visão do médico que a gente tinha lá atrás, quando a gente formou. Eu acho que esse é o meu recado, deixo aqui. Obrigado. E completando o que o Cláudio falou, a gente vem com um novo trabalho, eu acho que as pessoas estão tomando conhecimento do trabalho do sindicato, nossa diretoria está aqui em peso. E é interessante. Qual a dificuldade que nós temos enfrentado, o tamanho da dificuldade, os colegas estão sofrendo. Os colegas do Estado estão passando por muitas dificuldades mediante as OS. E ainda assim as pessoas são resistentes. Ainda assim as pessoas são resistentes a pedir ajuda e tentam fazer essa ressignificação interna. Então, vocês têm um representante legal. Nós temos um representante legal, que é o Sindicato dos Médicos. Ontem eu estava na inauguração do Centro Pediátrico da Unimed e me perguntaram o que te levou a isso? Né? Aceitar a presidência quando da renúncia da doutora Pablini. Eu falei, um único motivo, eu quero defender médico. E se a gente não tiver essa postura de autodefesa e autoproteção, acho que vai caminhar para um meio muito difícil, né, Pablo? Vai ser mais difícil, como o doutor Marcos falou. Eu acho que a gente tem que fortalecer, sim, essa relação interpessoal para que esse esgotamento venha com menor frequência e, além disso, a gente tem que buscar os meios legais para nos defender. Nós temos quem nos defenda, quem faça esse enfrentamento por nós.
antiguidade. Tudo... É o militarismo, desculpa. O senhor tem a patente mais alta. É que eu acho interessante, até estava conversando com o professor Rafael, voltei para Goiânia, até minha reunião de retorno no sindicato, por causa desse problema. Mas o que eu consigo notar no médico é que ele tem muito orgulho dos erros dele. O médico, ele se mantém no erro, mesmo vendo que está tudo afundando. Eu não fiz residência e não fiz pelo simples motivo que o senhor falou, e por ter feito o cálculo, e eu tive a oportunidade de conhecer sistema de residência fora do país. E aqui o que a gente faz é um absurdo, principalmente os colegas ortopedistas, no sistema de residência. Então, como é que a gente quer falar de saúde, sendo que a gente continua forçando o trabalho doentio? É um fato que a gente acontece. E demais processos também, por exemplo, como telemedicina, que você vê que a maioria da sociedade médica está... Não, isso não pode acontecer, tem que ser presencial e etc. Meu conceito, a medicina em si não evolui. Todas as outras áreas evoluem e a gente acompanha ela. O medicamento evolui, não é porque o médico evoluiu, é porque a engenharia química evoluiu, a engenharia biológica, entre outras engenharias. Então, a gente vai junto com a engenharia. E o médico ainda sempre mantém essa postura de, não, eu estou certo a qualquer tipo de mudança. Eu acho que isso vai afundando cada vez mais nossa classe. Inclusive, eu sou... que um dos mais novos que formei aqui, a gente consegue compreender no médico, por exemplo, nossa, não vou ter que pagar taxa sindical. Eles não conseguem entender o que é um sindicato. Então, a ignorância no meio médico está absurda. Eu acho que isso faz com que a gente afunde cada vez mais, principalmente nesse excesso de trabalho, nessas coisas. A gente cultua isso como um bem maravilhoso. E cada dia prova mais que isso é maléfico para a gente. Mais ou menos isso que eu queria falar. Agora o senhor, com a palavra. Obrigado, hein? Obrigado. Boa intervenção. Bom, o senhor é aquele rapaz que apresenta aquele programa No Balaio? Não. Não, nada. É seu amigo. Mas parece bastante, hein? Lá em Brasília, eu tive uma confusão na boate, porque eu falei que eu não era o cara e o cara grilou comigo. Ficou chateado. No Instagram é esse, tá? Parece mesmo. Mostrar aí pra lá. Entendi. O seu Valdemar. O seu Valdemar. Doutor Eduardo Santana, meu ídolo. Não, eu que quero não perder a oportunidade de agradecer você por ter atendido o nosso convite. E eu sou tiete seu, né? Então acho que eu fico aqui a noite inteira batendo palma para você. É recíproco, porque é recíproco. tenho uma admiração muito grande. Mas veja, eu estava aqui fazendo uma coisa que não se faz quando alguém está fazendo uma palestra, é cochichando com o colega do lado, né? Mas nós estávamos aqui fazendo essa coisa que não se faz e ficamos aqui prestando atenção na dificuldade de fazer conceito de burnout que você estava colocando. Eu fiquei aqui imaginando qual que é o grande enfrentamento que nós teríamos, e é uma provocação que eu gostaria de te ouvir, qual que seria o grande enfrentamento que nós, enquanto médicos, deveríamos fazer para olhar para dentro da categoria, ver a realidade de trabalho da categoria, observar a conjuntura que nós estamos vivenciando e, a partir disso daí, procurar traçar um perfil de saúde, doença, alguma coisa desse gênero, né? E transformar isso em alguma coisa que seja consequente. Porque a grande preocupação que eu tenho é que a gente até tem feito algumas discussões muito interessantes sobre a condição de saúde do médico, né? Mas a gente só vai até ali, a gente não transforma isso numa coisa consequente, ou seja, numa coisa que seja capaz de mudar.
uma coisa que faz com que a conjuntura se transforme, né? 2006, 2007, não me falha a memória, o COBEM foi aqui em Goiânia, 2006, 2007. Eu me lembro de participar de uma mesa que a gente discutia relações de trabalho, e naquela oportunidade a gente começou a discutir isso com os nossos mestres, e mostrando para eles o modelo que estamos formando os médicos, ele não pode dar noutra coisa. Ele só consegue fazer esse tipo de profissional, esse tipo de trabalhador, né? E nós precisamos produzir um outro. Eu me lembro de uma reunião numa central de trabalhadores que eu participei certa vez, discutindo questão de saúde do trabalhador, né? Onde uma discussão foi uma piada, mas uma piada, quando todo mundo contou a piada, para mim se transformou numa verdade, deixou de ser piada, né? Que eles estavam querendo excluir os sindicatos de médicos das centrais de trabalhadores. Porque, enquanto todos os trabalhadores estavam procurando se organizar, no sentido de valorizar e fazer com que a organização do trabalho levasse a qualidade de vida e valorização do trabalhador, o modelo do exercício da profissão do médico leva exatamente ao contrário. Ele desvaloriza, ele desorganiza, perde qualidade de vida e desvaloriza o trabalho. Nós não queremos esse povo misturado com a gente, que estão atrapalhando as nossas conquistas. Então, a provocação é exatamente essa. Será que a gente, ao invés de discutir isso, nós não teríamos que ver de que maneira que a gente horizontalizaria o debate sobre a organização do trabalho? Será que o que a gente está vivenciando não tem muito mais a ver com a capacidade de organização do trabalho e os modelos que estão se apresentando para a organização do trabalho nos últimos tempos? E que é isso que muito mais adoece do que propriamente o exercício da profissão A, B, C ou D? Obrigado. Excelente. É uma aula por si só, seu comentário. Eu tive uma decepção imensa quando entrei no curso de Direito. Foi uma decepção comparativa. E eu digo, a decepção não foi com o curso de Direito, foi como nós somos rígidos, nós, Faculdade de Medicina. Porque lá na Faculdade de Direito era comum discussões onde as ideias se confrontavam, e eventualmente a gente batia a boca ali, acabava a aula, a gente ia tomar chopp junto. Não havia pessoalidade, havia ideias sendo discutidas. E quando eu comparava isso com o ambiente da Faculdade de Medicina, eu já sentia uma tremenda de uma diferença. A nossa hierarquia, ela talvez seja mais rígida que a própria militar. Não sei se vocês já perceberam. O interno manda no quinto ano, hoje é interno também, né? O interno manda no quarto ano, com uma superioridade arrogante. O R1 manda no interno, o R2 arrebenta com o R1, o R3 dá bolacha na cara do R2 e ele é obrigado a suportar. E ai de quem fala diferente do chefe, ainda que com literatura embasada. Ou seja, você ou se engessa ou não passa na residência. Isso é o que se diz logo no primeiro ano. O chefe do serviço não vai olhar para você. Isso é um ambiente muito hostil, que não permite contraditório. Se não permite contraditório, te joga num silêncio deliberado. E nesse silêncio que você entra na faculdade, né? Eu, quando entrei na faculdade, olhava aquelas pessoas que tinham no trabalho a sua maior bandeira. Eu me lembro dos professores de cursinho que, quando contava a história da medicina, era sempre... não no sentido de fazer uma profissão cujo exercício era saudável, mas era de trabalhar até as últimas consequências, né? E isso foi fortalecido por nós mesmos, e a sociedade olha para a gente como alguém que trabalha muito e que dá plantão e que não tem tempo para nada. E engraçado que isso passou a nos orgulhar. A gente tem orgulho disso. Quando a gente vai numa festa de família e conta do plantão de tantas horas, a gente conta rindo e vem um feedback super positivo de lá para cá. Você é o nosso herói. E você fala, eu sou mesmo. E a gente entra nessa história achando que isso é muito bom para a gente. Ao passo que a gente não está percebendo o caminho que a gente está tomando. Eu acho que o preço da nossa vaidade está sendo cobrado e vai ser cobrado cada vez mais, porque antes a gente recebia por isso. Hoje a gente é vaidoso e não está recebendo mais a mesma coisa. Mas a gente quer manter o condomínio fechado, a gente quer manter o carro importado,
cada vez ganhando menos e cada vez mais endividados e trabalhando feito maluco para tentar sustentar uma imagem que criaram para a gente. E a gente entrou nela e é isso mesmo que a gente quer. Então, essa ressignificação me parece super necessária, viu, doutor Eduardo? Conquanto todas as políticas aqui precisam ser feitas mesmo. Eu morro de vergonha de saber que legislações sobre o exercício médico eu descobri na faculdade de Direito. Conquanto eu sou muito bairrista, fiz o FG, adoro falar que fiz o FG, falei de um monte de coisa importantíssima, mas na questão de cidadania médica a gente é fraco, e assim como a maioria das faculdades, a gente sai sem saber declarar um imposto de renda, a gente sai sem saber o que é o salário mínimo do médico, lei que está posta lá desde 1961, é nossa, ninguém comenta isso com a gente, a ponto do meu contador falar assim, vocês é a classe mais fácil que tem de ganhar de dinheiro, vocês não sabem nada, vocês são analfabetos em termos de cidadania, ou seja, presa fácil para qualquer governo colocar a lei que quiser lá, e num momento como esse, por exemplo, e aqui eu preciso fazer a minha culpa, essa charge existe na internet aí aos montes, né? Quem quer mudança, aí vai um monte de gente lá. Quem quer mudar, ninguém vai lá, né? Então, assim, está todo mundo lá na casa falando o sindicato não faz nada, o sindicato não faz nada, mas a hora que chama o sindicato para conversar, poucos vêm. Então, acho que a questão é bem mais complexa, viu, doutor Eduardo? Horizontalizar isso envolveria um trabalho que eu não sei não, mas eu acho que é a própria vida que vai dar para muitos, a termos de burdoada. A gente vai ver muita gente, infelizmente, perdendo vida por causa disso. Eu não sou tão otimista. Eu queria falar diferente aqui. Eu acho que vocês, alguns, são bem mais otimistas do que eu. E não é porque eu estou aqui a convite de vocês que eu vou mudar. Eu sou um pouco pessimista com relação às coisas. Eu sei que eu não posso perder a esperança, mas do ponto de vista de futuro, eu não consigo, porque eu converso com isso desde a época que a gente está em faculdade, esse prognóstico já estava traçado e o que eu vejo é ele se cumprir. E se eu fizer um corte nele hoje e traçar para o futuro, eu sinceramente não consigo ver um ambiente de melhora. Lamento, acho triste dizer isso. Boa noite, pessoal. Primeiro, agradecer os nossos patrocinadores da noite, a Unimed Goiânia, patrocinou esse evento também, a Cacau Show Aparecida de Goiânia. Agradecer demais aí a presença do nosso ilustre amigo aí, palestrante, doutor Marcos. A gente tem uma história aí, desde uma primeira reunião que tive, na presença do doutor Eduardo, doutor Heitor, lá no sindicato, até esse momento ainda presente no sindicato, e a gente está vendo, né? A gente vê o que estava meio traçado, meio se conversando, né? Eu gosto de fazer alguns paralelos, não tem como falar isso muito rápido, também não quero que você fique em pé muito tempo, porque só de discussão já tem uns 20 minutos, então fica muito difícil para você. E a gente tem uma recepção com um coquetel muito top ali, esperando. Mas é difícil porque os CRMs também são diferentes. A gente pega um pensamento até o CRM 6, 7 mil, a gente pega o CRM 7 mil até 11, 10 e pouquinho, um outro tipo de pensamento. O CRM chegando, mudando de 20 mil agora, né? Bem pouco tempo, uma faculdade, agora são 13, já autorizaram mais 2, viraram 15. Em 2025, 1.468 formados. Em 2027, já 1.600 formados só em Goiás, fora os formados de fora, que vão regressar por ano, né? Então, tudo isso a gente vê, e na oftalmologia tem uma coisa interessante, existe uma briga muito eterna entre oftalmologia e optometrista. A oftalmologia botava sua consulta lá em cima, o optometrista ia para a periferia, para a cidade, fazendo uma consulta. E o pessoal vinha comigo, eu falei, cara, não precisa estressar. Não, porque tem que ser, não precisa estressar. Eram 6 vagas de residência, hoje são 24, fora que vem de fora, chega mais ou menos 35 oftalmologistas por ano, isso já tem mais ou menos uns 6. Lá atrás eu falava assim, não preocupa, não, mas nós temos que... Agora não, porque o mesmo oftalmologista que está formando agora já está lá na periferia, já está no interior com a mesma consulta do optometrista em relação ao valor. Ele matou a optometria por inanição, pelo mercado. Entendeu? Pelo mercado. Então, isso resume um pouco a luta sindical nossa aí, de quem é apaixonado por defender medicina. É isso. 2005, o plantão no Cais Barra Goiás era R$ 275. Ele deu plantão a R$ 275.
Alguns deram plantão lá no finalzinho da faculdade, ali 2002, 2003, R$230 no final de semana. A gestão, pressão, luta, todo mundo que sofreu isso levou o plantão a 2009, 2010 a R$1.000, R$1.100. A média ficou assim. Hoje você vai para os grupos, você vai ver que os plantões, as médias são 600. Então houve lá e já voltou para cá. Nos grupos de trabalho médico, você vê assim, plantão em tal cidade, 800. No mesmo mês, a mesma pessoa falando o mesmo plantão a 700. E passa um pouco resolvido. Né? Então, se a gente trilhar o caminho da medicina pelo salário, vai ser complicado. Mas não mais alongando, agradecendo. Vamos fazer o sorteio. Deixa eu só pontuar uma coisa em cima do que você falou. Eu me lembro Isso, confesso que me desanima um pouco. Isso não tem a ver conosco. Me lembro na época, 8 de julho de 2000... Vocês não, mais 2 minutinhos? Essa história é rápida. Foi 8 de julho de 2013, dia do meu aniversário. E aí, Brasil, não sei se vocês lembram, junho de 2013, pegando fogo. Brasília pegando fogo, aquela confusão. Foi quando a então presidente Dilma foi na televisão, e aqui eu não quero partidarizar nada, é contando uma história de como funciona a política mesmo, assim, em termos de votos. Né? A presidente foi e anunciou o Mais Médicos, exatamente naquele dia do meu aniversário. 8 de julho acontece muitas coisas, o ano seguinte foi 7-1 na Alemanha. E é meu aniversário, que beleza. Bom, e o fato é que foi uma... Pois é, nasci para ser pessimista, né, meu? Aí, naquele dia que ela anunciou o Mais Médicos, ela veio na forma de medida provisória. Ó, estamos trazendo médicos de fora. Né? A gente tem uma lei que fala, ó, médico de fora não pode, tem que ter CRM. Como é que ela faz isso? Medida provisória. O governo faz, aí vai para o Congresso vota. O Congresso tem a oportunidade, então, de falar, não, nós não vamos aprovar isso. Eu me lembro que o então candidato à presidência lá de Minas Gerais, o senhor Aécio, o hoje deputado Aécio Neves, ele se prontificou ao lado dos médicos de cara. Olha, não pode, tem que ter o revalida. Ele foi para frente da Câmara dizer isso. O fato é que o tempo andou, mais ou menos isso foi em julho, mais ou menos em setembro, saiu uma pesquisa da CNT dizendo que 71% da população aprovavam Mais Médicos. Então, no dia que foi a votação, para votar se ia rolar o Mais Médicos, não. O mesmo Aécio, que antes se prontificara em favor do revalida, simplesmente se absteve da votação. Ele não foi. Né? Por uma razão simples, esse pessoal é movido por números, por eleitorado. Então, se 71% é a favor, eu não vou ser contrário a esse 71%, porque senão eu não vou ser presidente jamais. Então, aqueles presidentes que entram com um discurso pró-medicina não me assustam que ao longo do mandato eles mudem de ideia, por uma questão numérica e de reeleição mesmo. Isso confesso que me desanima. Né? Então, não é surpresa para mim que o governo A, ou B, ou C, que antes era pró-médico, faz vídeo, amanhã fala assim, não, eu mudei de ideia, não é nada disso, é tudo ao contrário, porque as pressões são grandes. E para fechar agora, juro, vou confessar uma coisa, Rafael, eu nunca te confessei isso, cara, confesso até meio sem graça. Quando nós passamos, no dia que nós passamos, foi em fevereiro de 97, foi a única vez que eu fui de penetra numa festa. E foi na sua casa. Eu não sei se eu já te contei essa história. Foi eu, o Rogerinho? Pois é, o cara falou, vamos numa festa ali, que o cara passou também. Eu falei, quem que é o cara? Não sei. Eu falei, então vamos. Cara, eu fui, comi adoidado, nem sabia quem era você. Então, desculpa aí, cara. Gente, nós vamos providenciar o sorteio aqui, mas a medicina, na verdade, o que eu queria concluir aqui, perto do companheiro aqui, do professor Marcos, é o seguinte, a medicina, ela continuará sendo a medicina. Sempre. Desde quando ela foi criada nas lendas gregas lá, que Asclépios foi atacado, teve um atentado de morte, jogaram lá, o deus da morte jogou lá uma cobra, e ele encostou seu cajado na cobra, ela subiu e viveu com ele os anos seguintes, e aí virou o símbolo da medicina. Sempre houve as agressões. Sempre a medicina faz um giro e sobrevive. A medicina sobreviverá. Como
ia depende mais de quem tem o CRM para lutar para a medicina mais justa. Mas que ela sobreviverá, né? Vamos lá? Aí, ó. Vamos combinar, gente. Eu embaralhei aqui, nem sei qual que é. Tá aí numerado, né? Tá. Vitor Lustosa. Número 2. Valdemar! Oh, Deus! Podia ser de falar o número, que eu ia gritar assim 2, que eu sabia que o meu era 2, que eu segui no sorteio ganhei. Parabéns. Já tinha ganhado alguma coisa de sorteio? Já. Ah, é sempre assim. É sortudo. Quem nunca ganha. E... Já ganhei boi, eu já ganhei um monte de coisa no sorteio. Até que eles já acertassem quantas coisas tem dentro do negócio. Eu tenho sorte demais, obrigado. Oi, eu queria demais ler isso aqui. Não sei como é que você viveu até hoje sem esse livro. Graças a Deus. Obrigado. E aí eu queria agradecer novamente a Unimed Goiânia e a Cacau Show de Aparecida de Goiânia. Vamos lá, gente.